A TV Novo Tempo resolveu fazer esse sábado especial para cuidar da sua saúde. Muito obrigado para você que está acompanhando o nosso programa, aprendendo mais sobre saúde, aprendendo como cuidar da sua, principalmente. A gente tem vários abraços aqui para mandar agora, né, Teru? Muitos. Quero mandar um beijão para Rose Souza. Ela diz assim: Teru, minha filha Marina tem 10 anos e é a sua fã. Obrigada, Marina. Um beijão para vocês duas. Tem também a Keliane Feitosa, que disse que está acompanhando o programa daí da Alemanha. Keliane, um beijão para você. Maicon Bolfi também manda quer que a gente mande um abraço para a esposa dele, a Rosângela, e para a filha Luísa. Um beijão para vocês. E fiquem ligados, porque olha, ali tem uma balança. E a gente vai, até o final do programa, vai falar o quanto que o Juninho e a Samela perderam de peso. Isso nem é mais tão importante, né? A gente está aqui conversando e está chegando à conclusão de que isso nem é tão, não é o final, não é o fim da linha. Mas acaba sendo um resultado, né? Um resultado prático. É um resultado palpável, né? Olha, um grande abraço para você. Sabe aquele soninho do sábado? Termina de almoçar, dá aquele sono? Por favor, aguente mais um pouquinho. Não, abre o olho, dá uma volta aí pela sala. São várias perguntas que a gente tem aqui. Quero apresentar, antes do nosso VT, os nossos convidados. Eu nem sei se vocês são mais convidados, vocês são mais do que da casa, né? A gente está com o Dr. Ricardo, nosso nutricionista do programa Vida e Saúde, sempre com a gente. E a presença hoje é uma novidade, os dois juntos, acho que nunca acontece. Doutor Luiz Fernando, doutora Daniela, obrigada mais uma vez por se disporem e tá trabalhando. Vocês têm um ministério também muito legal, muito bacana. Obrigada por estarem aqui com a gente de novo, viu? Bom, a gente tem um plantão médico para responder suas perguntas nesse bloco. Várias já chegaram, continue mandando. A gente já vai começar a fazer as perguntas. Mas agora a gente vai saber como é que as pessoas cuidam da saúde nesse Brasil que tem as mais diferentes culturas, as mais diferentes tradições. Então vamos a um giro pelo Brasil. Como é que as pessoas estão cuidando da saúde? Formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, na região sudeste do Brasil são encontrados diversos tipos de culinária. Em São Paulo, uma das capitais mundiais da gastronomia, além do trivial, é possível encontrar também pratos do mundo todo. Mas quais são os hábitos alimentares das pessoas desta região? Qual que é o seu prato preferido? O prato preferido é frango desfiado. Eu fui numa carninha branca, arroz, feijão, uma saladinha e um feijãozinho preto. Eu também gosto sempre de uma picanha com arroz e feijão, já está bem servido já. Diversidade e riqueza são as principais características da culinária da região sudeste. No Espírito Santo, a cozinha é baseada em peixes e frutos do mar, tendo como um dos principais pratos típicos a moqueca capixaba. Em Minas Gerais, a carne de porco é o alimento principal da cozinha mineira, acompanhado de feijão, farinha, couve e mandioca. Os cariocas adotam pratos culinários de todo o país, mas o prato que eles gostam mesmo é a feijoada completa. A cozinha trivial paulistana tem como base o arroz, feijão e o prato principal, que pode ser um bife, inclusive acompanhado de ovo frito. Mas a moda agora é ser saudável. De uns tempos para cá, pipocaram restaurantes vegetarianos por toda a região sudeste do Brasil. E com o aumento da obesidade e da hipertensão, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde. Eu gosto bastante de esporte. Eu pratico bastante esporte. Caminhada, sim. Como bastante salada. Gosto bastante. Então se preocupa com a saúde? Me preocupo. Faço academia, entrei na academia recentemente. Eu estou mudando alguns hábitos, inclusive beber bastante água, né? Comer mais fruta. Tenho comido fruta. Academia eu costumo fazer, só que eu tô meio parada agora. Mas eu vou voltar, né? Verão tá aí, a gente tem que voltar a fazer exercício. Já tô com uma idade de 37 anos, então preciso me cuidar, que eu tenho 2 filhas e é importante eu estar saudável para vê-las crescerem. Brasília lidera 2 rankings importantes nos hábitos saudáveis. A população adulta supera a média nacional e tem a melhor taxa na prática de exercícios físicos entre as capitais. Aqui também é onde mais se comem frutas e hortaliças diariamente, costume de 25% dos moradores da capital. Uma boa rotina de exercícios físicos aliada à boa mesa ajudam a manter elevado o nível de saúde do brasiliense. O que você faz para se manter saudável? Eu faço exercício físico e muita fruta, sal também. Eu tomo muita água, muitos sucos de frutas naturais,
como muita verdura, muitos vegetais, muitas folhagens e muita água de coco e compro muito abacaxi também. Eu consumo orgânicos, faço uma caminhada um dia sim, um dia não e tento ficar feliz. Alimentar melhor, né? Com que tipo de alimentos? Frutas, legumes, né? Melhor. Exercício físico. Que tipo? Eu faço caminhada. Todos os dias? 4 vezes na semana. Tomo muito chimarrão, não tenho uma vida sedentária, me alimento relativamente bem e tenho uma vida muito ativa, né? Eu acho que é ter uma boa alimentação e exercício físico, né? Só se alimentar bem, não comer muita coisa gordurosa. Olha o sol, olha este mar. A qualidade de vida está ligada ao clima e ao estilo de levar os dias à nordestina. Os índices de sobrepeso da região são os menores do Brasil, segundo o IBGE. E isso é graças à disposição que esse povo tem. Mas tem gente que arruma uma desculpa. Não, já é corrida aqui os dias todos da semana, não tem como. Não dá tempo pra nada? Nada, só que mesmo, quando a gente sai já chega cansado em casa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para se ter qualidade de vida através da prática esportiva não é preciso muita coisa, viu? 30 minutinhos de exercícios diários, pelo menos 3 vezes por semana, já é capaz de aumentar a capacidade cardíaca, respiratória e dar um chega pra lá na temível obesidade. Mas espera aí, praia é só para quem mora no litoral. E o resto do Nordeste, como é que fica? Conhece essa ponte? Ela fica entre Juazeiro da Bahia e Petrolina, puro sertão do Nordeste. E olha só o que a galera faz. Disposição e muita adrenalina em uma modalidade que é de tirar o fôlego. Afinal, no Nordeste é assim. Quem não tem praia, vai de rio. E quem não tem quadra, vai no improviso mesmo. Porque aqui do litoral ao sertão, não tem desculpa para ficar fora de forma. Não é de hoje que as pesquisas comprovam a relação entre os hábitos alimentares e a saúde. Na região norte, isso pode ser visto na prática. O alto consumo de peixes e frutas regionais traz benefícios diretos à saúde, tornando o prato do nortista mais saudável. No estado do Pará, uma pequena fruta se destaca entre as mais consumidas. Se a pergunta é o que não pode faltar na mesa do paraense... O dia que eu não tomo açaí, eu não consigo dormir bem à noite. Com todo prazer, tem que ter o açaí no almoço ou na janta. Isso não tem que faltar na mesa do paraense. Nós estamos nesse momento em Belém, no mercado do Ver-o-Peso, um dos maiores mercados de frutas do Brasil. E por aqui o açaí é encontrado em abundância. Mas o fruto do açaizeiro é muito mais do que uma fruta típica da região norte. É também considerado um dos frutos mais nutritivos e ricos da Amazônia. O fruto é tradição diária de muitas famílias paraenses, mas a novidade é que tomando açaí todo dia, os paraenses se previnem contra a aterosclerose, entupimento de veias e artérias, que é a principal causa de morte no mundo. É o que diz o resultado da pesquisa de 10 anos, divulgada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará. E quando a tradição ganha aval científico, o que era bom fica melhor. Ele é gostoso e com mais essa notícia, são duas coisas que unem o útil ao agradável. Então, vida longa e saudável aos paraenses. Esse Brasil é enorme, né? E são as mais diversas tradições. Eu quero agradecer muito ao Departamento de Jornalismo aqui da Novo Tempo, o Lisandro Stout, o André Leite, que fizeram esse VT pra gente tão especial, pra gente conhecer, né? Quais são as tradições, as culturas desse nosso Brasil que é tão grande. Ninguém faz nada sozinho, né, Wagner? Muito obrigado. Um abraço, viu, gente? Bom, muitas perguntas estão chegando aqui. Diego Guimarães está perguntando sobre programa para engordar. A Maricélia da Silva também disse que perdeu 10 quilos no ano passado e a família ficou falando que ela estava muito magra, então ela voltou a engordar. A família atrapalha às vezes, como lidar? Eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente começar aqui as conversas. Tem muitas outras chegando vamos aqui, guardando. A gente vai falando. Quem que pode falar sobre a família, a influência da família? Pode falar, doutor. Eu acho que eu posso falar um pouquinho porque eu passei por uma experiência assim. Eu pesava 100 quilos, né, e também há 4 anos atrás passei por todo esse programa que o Juninho e a Samela passaram, e eu emagreci 17 quilos nesse processo.
E a minha família não ficou muito feliz, né? Antes eles me chamavam sempre de gordinho, assim. Mas depois, você tá muito magro, você emagreceu demais, agora você vai ficar doente, você tá desnutrido, você vai ter alguma doença. Então eu enfrentei um pouquinho disso. Mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar um pouquinho. Os nossos familiares muitas vezes fazem isso por amor, né? Eles não querem nos ver doentes. Mas eu tenho feito assim. Eu respeito a minha família, né? Eu fico firme nos princípios, na minha mudança. Convivo muito bem com eles, participo dos churrascos da família, dos almoços, mas eu me sirvo daquilo que é interessante, não falo, não critico ninguém, não aponto o dedo para ninguém, faço simplesmente aquilo que eu acho que é o correto para mim, né? Porque às vezes você passou por uma mudança alimentar, mas a sua família não passou, né? Então a gente tem que respeitá-los também, né? E amá-los da mesma maneira. E com o passar do tempo, eles começam a perceber que esse programa fez bem e não mal. E doutor, eu acho que nesse processo da família, o legal é que o nosso exemplo vai acabar falando mais alto. A gente não precisa ficar aquela pessoa chata também, né? Você vai comer esse tanto de carne, mas escuta, e esse tanto de refrigerante, isso incomoda quem está do lado da gente, né? Incomoda muito. Eu era o churrasqueiro dos meus amigos da faculdade, né? Eu que comprava carne e fazia o churrasco. Então eu não posso agora ficar criticando e apontando, né? Mas eu tenho percebido que com o passar do tempo, eu aprendi a lidar com isso e algumas pessoas que convivem comigo começaram a mudar também, pelo exemplo que você dá, né? A minha irmã, por exemplo, né? Ela está agora participando de um programa de perda de peso, está fazendo academia, está se sentindo muito melhor. Então, a gente não deve apontar ou criticar as pessoas, mas amá-las e ajudá-las nesse processo de mudança. Ô Teru, eu vou exercitar meu cristianismo muito fortemente agora, viu, Diego Guimarães? Para não sentir inveja. E vou fazer a pergunta aqui para o doutor Ricardo, porque ele quer ganhar peso, doutor Ricardo. Ele não precisa perder. Todos os programas que ele assiste só fala sobre perda de peso, mas ninguém sobre como ganhar. Como é que se ganha peso? Mas se fala também sobre perda, porque 63% do brasileiro hoje está acima do peso normal. Então, um problema de saúde pública não é pessoas mais abaixo da faixa de risco, né? Ou abaixo da faixa de normalidade, mas sim acima dessa faixa de normalidade. Mas olha, ganhar peso não é algo fácil. Você vê por mim, o André, nós estávamos conversando ali agora há pouco e fazendo o IMC de nós dois para ver quem que estava na faixa de risco nutricional e quem não. Eu não, ele ainda está. Olha, ainda dedurou o André Leite, nosso amigo aqui. Não, mas nós estamos já trabalhando nos bastidores como corrigir isso. Entendi. Mas olha, ganhar peso não é fácil. Nós temos que entender que existem também particularidades de cada um. Seu metabolismo às vezes é acelerado e ganhar peso comendo um alimento saudável é mais difícil ainda. Porque você acaba retirando, por exemplo, um biscoito recheado que em um pacote teria 1.100, 1.200 calorias. Então, quer dizer, para você atingir a sua necessidade calórica é algo difícil. Eu acho que o que mais precisa estar claro neste momento não é que o peso seja o problema, mas sim a sua distribuição corporal também. Você precisa ter uma quantidade suficiente de massa muscular. Você tem que ter uma quantidade suficiente também de massa gorda. Eu me lembro quando fazia atletismo, eu tinha 2,9% de gordura corporal. Então, se ele se encontra, por exemplo, numa faixa etária de muito pouca gordura corporal, ele está se expondo a uma faixa de risco. E aí sim é necessário ganhar massa muscular. Agora, como se ganha? Com alimentações ricas em carboidratos complexos. Então não adianta comer essa farinha branca, comer açúcar refinado. Esse tipo de coisa ajuda no ganho de peso, mas não no peso que ele gostaria de ganhar. Isso favorece ganho de gordura, ele quer massa magra. Então carboidrato complexo. Onde encontramos? Produtos integrais. Então fazer uso de alimentação integral em todas as 3 refeições. E eu digo 3 refeições, não 6 refeições. Ou seja, se eu então usar o carboidrato integral, eu não vou estar perdendo peso. Dificilmente eu perca peso, mas também não vou ganhar peso facilmente. Entendi. Mas está nutrindo então o corpo. Ganho com qualidade. Eu conheci, por exemplo, essa semana um aluno do UNASP, ele trabalha no LAFEX, que é o Laboratório de Fisiologia do Exercício, ele hoje é fisiculturista. E é fisiculturista só com alimentação integral e sendo vegetariano. Ótimo. Nos últimos 2 anos, ele teve um ganho de aproximadamente 20 quilos de massa muscular. Eu, quando fiz um programa de ganho de peso, em 1 ano e meio, eu ganhei em torno de 12 quilos. Eu era mais magro do que eu sou. E agora eu já perdi um pouquinho, porque eu me desestimulei um pouco com a quantidade de exercício que eu estava fazendo.
Mas então, comendo carboidrato complexo, fazendo uma musculação e tomando muito cuidado em não fazer muita atividade aeróbica, porque ela estimularia o gasto energético e aí ele perderia peso. Então, a musculação orientada, 3 refeições ao dia com alimentação rica em carboidrato complexo e o uso de uma proteína. E essa proteína poderia ser a proteína da soja. Eu não recomendo o uso de proteínas de origem animal. Elas sobrecarregam demais o seu rim e ainda podem causar muitas reações alérgicas. E dessa forma eu acredito que ele tenha um ganho de peso. Sem contar outros problemas mais, né, da alimentação animal. Bom, já tem algumas dicas aí. Temos as castanhas também, né? As próprias castanhas que aumentam a densidade energética, né, da alimentação. Bom, eu quero falar um pouquinho aqui sobre o... Bom, Diego, então tá respondida aqui sua pergunta. Não vale tudo para ganhar peso. Você pode ganhar peso de uma maneira saudável. Eu tenho uma pergunta aqui para a doutora Daniela, que é da Laura... Não. Da Meire Felício. Ela diz o seguinte: quero uma dica de como tomar mais água, sendo que não gosto de água. Essa não é uma dúvida só da Meire. Eu recebo muita gente falando, pedindo: eu não gosto de água, como é que eu vou beber água? Me dá ânsia, me dá... Como é que a gente faz, doutora? Então, hoje as pessoas, elas tomam muito refrigerante, sucos de caixinha, coisas que tenham muito açúcar. E aí o paladar delas fica um pouco viciado nisso. E a água não tem sabor e a pessoa não tem aquele prazer em tomar água. Aos pouquinhos, todas as vezes que ela tiver vontade de comer doce, por exemplo, ela vai mudando para uma fruta, né? Que além de ser doce, ela já tem bastante água. E assim ela vai desacostumando o paladar a comer tanto açúcar ou sal, né? Porque no caso do refrigerante, por exemplo, além de muito açúcar, você tem muito sal. E aí você vai adaptando o paladar aos pouquinhos. Então não precisa começar a tomar 8 copos de água já de uma vez. Né? Começa com um copinho antes das refeições, vai trocando o açúcar pelas frutas e assim o paladar dela vai acostumando. A gente notou aqui, a Samela falou, né, que ela nunca tinha percebido como uma maçã pode ser doce e como ela era escrava do açúcar. Exatamente. Então é interessante a pessoa ir se redescobrindo, como um bebê, né, que está aprendendo a comer os alimentos. Pode falar, doutor? Uma coisa que me ajudou no início, eu também não gostava de água, na minha casa não tinha água. Eu colocava um pouquinho de limão na água, então deixava o gostinho um pouquinho mais interessante, né? E o Juninho falou que depois de uma semana ou duas ele começou a gostar de salada. A gente também pode aprender a gostar de água se a gente continuar desenvolvendo esse hábito. Parece que essa é meio que a prática, né? Eu começo a tomar água, eu começo a gostar de água. Eu começo a comer mais saudável, eu começo a gostar da comida saudável. Eu começo a fazer exercício físico, eu também me habituo a fazer exercício físico e crio um prazer com isso. E o próprio exercício físico, ele também acaba gerando, né, sede na pessoa e fazendo com que ela acabe bebendo mais água, né? Então a prática do exercício físico é fundamental. E se você fizê-lo ainda ao ar livre, é melhor. Porque você tem a perda de água, né, através do vento que bate na sua pele, você tem o sol que também estimula a sudorese e tudo isso vai gerar uma necessidade de que ela esteja ingerindo mais água. Agora, como é que uma pessoa faz, queria que o doutor Luiz Fernando respondesse, para estimular a força de vontade? Porque hoje a gente recebe muitos apelos de vários meios de comunicação, eles... até programas infantis, as crianças são bombardeadas de apelos para você consumir produtos que não são saudáveis. Como é que a gente faz para exercitar e para desenvolver a força de vontade para o bem? Bom, a primeira coisa, acho que a professora Elisa falou um pouquinho sobre isso, né? A primeira coisa é você tomar uma decisão, né? Eu preciso decidir que eu vou mudar. A partir daí, você busca ajuda em Deus. Deus, ele nos dá forças quando a gente precisa de ajuda para fazer algo que nos faz bem, né? E você, então, precisa perseverar, viver um dia de cada vez, né? Eu preciso hoje comer bem, fazer atividade física. Não fique pensando, como é que eu vou fazer isso a vida inteira? Não pense no hoje. Eu tenho que hoje vencer. Amanhã vai ser um novo dia. Conforme você vai melhorando os seus hábitos, o seu corpo, por completo, ele vai respondendo e o seu cérebro funciona melhor e você vai tendo mais força de vontade, né? A informação também ajuda. Estudar, ler, buscar, pesquisar, vai convencendo você cada vez mais e vai dando você segurança para você continuar nesse caminho. E depois que isso se torna um hábito, você cria novas vias a nível neuronal mesmo, é uma coisa fisiológica. Quando você está substituindo velhos hábitos por novos, as conexões das células nervosas elas vão formando novas conexões. E aí você substitui, então, os antigos hábitos por novos hábitos. Quer dizer, então, que eu posso ter prazer
fazendo as coisas que antes eu não gostava. Prazer, assim, a gente descobriu, né? Prazer em comer a salada, comer o pão integral. Claro, porque você muda, o seu cérebro muda, o seu paladar muda, a sua língua muda. Na verdade, você se torna uma nova pessoa. Gente, tem esperança, tem muita esperança para você que quer mudar de vida de verdade. Esse processo todo, ele é muito favorecido, como a Dani disse, pela questão de você fazer novas redes neuronais. E esse processo acontece no período do sono. Então já mostra que talvez uma das primeiras decisões seria o dormir cedo, porque aí você teria a possibilidade de consolidar esses novos caminhos que estão sendo formados no seu cérebro. E ali você fortaleceria os seus hábitos. Olha, no período noturno, o seu cérebro ele faz um processo de limpeza, onde ele fortalece aquilo que você deu maior ênfase durante o dia. Então, por exemplo, se você assistiu a aula de manhã e você reforçou na parte da tarde, aquilo foi fortalecido e durante a noite você consolida. Se você, então, está lutando para colocar em prática um novo hábito, o sono é importante. Por quê? Você vai fortalecer esse novo caminho e você vai cortar aqueles velhos caminhos, vai tentar podar aquela região do cérebro para que aquilo não faça mais parte do seu dia a dia. Muito interessante, muito interessante. Doutora Dani, olha, tem uma pergunta aqui da Jennifer Gonçalves. Um abraço, Jennifer, que está acompanhando aqui o nosso programa. A filha dela tem 13 anos e ela não gosta de comer arroz integral, legumes, verduras. Só come arroz branco. Só come arroz branco. Aqui, ela está pedindo ajuda. O que eu faço? O que ela faz? Eu acho que não só... A gente pode aproveitar a pergunta aqui da Jennifer para focar não só a alimentação, mas como a gente pode educar a criança para ela ser saudável, e inclusive indo na contramão do que a Teru estava falando, né? Programas infantis, filmes, tudo educa a criança para um caminho que não é tão saudável, né? Então, tem muita exploração da mídia no sentido negativo. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem ainda... A indústria, né, de alimentos, ela está muito forte ainda nesse sentido, mas já tem todo um esforço, né, da vigilância sanitária, tudo, da Anvisa, para, né, não colocar na mídia, por exemplo, vender chocolates com brinquedos que vão estimular a criança a comer aquilo por causa do brinquedo. Mas, no caso dessa mãe, por exemplo, é uma dúvida comum que se tem, principalmente no meio de adolescentes, que se vendem muitos salgadinhos, refrigerantes nas escolas. Então, ela pode começar, ela não vai começar a gostar de verduras e alface de uma hora para outra. Então, ela pode começar a fazer, por exemplo, arroz branco e transicionando aos poucos. No arroz, ela vai colocar milho, ervilha, uma cenourinha picadinha, né, para ir acostumando com o colorido, com aquilo que ela já está habituada. Fazer carinha no prato, né? Ajuda? Tipo, coloca a cenourinha. Não, 13 anos, né? Desculpa. O prato tem que ser colorido. Ainda bem que eu não sou pai, senão a criança ia jogar o prato fora, né? Tem que ser um prato colorido, bem feitinho, elaborado, feito com amor. Né? Vale misturar meio a meio, arroz integral, um pouco de arroz branco, então, na transição, né, vai mudando para o parboilizado, depois para entregar o meio a meio, vai colocando salsinha picadinha, brócolis, né, picadinho, aos pouquinhos. E aí ela vai mudando o paladar, porque depois de 21 dias, esses novos hábitos já vão sendo incorporados mesmo. Quantos dias? Repete depois de 3 semanas, 21 dias mais ou menos. Então a gente tem que persistir mesmo. Exatamente, persistindo nas 3 primeiras semanas, depois vai ficando cada vez mais fácil. Isso talvez seja novidade para muita gente, porque pensa que vai ficar nesse primeiro caminho durante toda uma vida sofrendo. Eu quero comer. Mas são 21 dias e tudo vai ser diferente. E vai misturando uma coisa que ela não gosta com uma coisa que ela gosta. E vai persistindo durante 3 semanas. Depois de um mês já vai ficar bem mais fácil. E sabe o que é interessante? Se você servir um prato de arroz branco para qualquer um de nós que está aqui, não vai agradar. Nós já estamos com o paladar habituado agora a comer o arroz integral. Então, quer dizer, existe um processo de transição, mas depois você se firma nisso e você não quer mais voltar. Né? Então, essa que é a grande vantagem. Você educa novamente o seu paladar e aí você consegue ficar nas coisas saudáveis. E quando te oferece alguma coisa que não é saudável, por exemplo, eu comia muito biscoito recheado. E se hoje eu comer um biscoito recheado, aquilo me incomoda, me enoja na boca pela quantidade de açúcar que tem. E eu sinto aquele sabor extremamente doce. No paladar, né? Então, esse que é o ponto. Você está num paladar extremamente inadequado e passando por um paladar extremamente correto. E depois você não consegue voltar. É difícil voltar também para os maus hábitos. Essa é a vantagem, né? Eu queria dar um recadinho para aquela mãe ainda que perguntou. Isso é uma dúvida muito frequente. Meu filho não gosta disso, não gosta daquilo. Esse é um recado para as mães. Os pais é que são responsáveis pela educação das crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Então, eles que compram, eles que preparam, a criança não trabalha, ela não tem conhecimento ainda do que faz bem e o que faz mal. Então, é muito importante que
os pais se habituem a colocar na mesa alimentos saudáveis. Não chegar assim no supermercado, e aí minha filha, o que é que você quer comprar? E dar todas as opções de guloseimas, né? Porque depois o paladar da criança vai ficando pervertido, ele vai ficando viciado em coisas que não fazem bem, né? Então agora aos pouquinhos essa mãe vai ter que fazer o caminho de volta, né? Oferecendo alimentos saudáveis, dando opções para a criança dentro de um universo de alimentos saudáveis, para que ela comece agora a ter gosto novamente, apetite por essas coisas que fazem bem. E respeitar o tempo de cada um também, porque tem pais que obrigam o adolescente ou a criança a mudar de uma hora para outra e ele não consegue. E aí o ato da refeição se torna um momento de desprazer na família. Estresse, né? E isso é muito triste, né? Isso não pode acontecer na família. Acaba sendo mais negativa a reforma do que positiva, porque vai criar uma barreira que vai ser difícil muito depois, às vezes muito tempo depois a criança já adulta vai tomar consciência de que ela realmente precisava mudar, né? E algo importante é que os pais deem exemplo, né? Como o Luiz Fernando disse, muitas vezes o exemplo é muito importante. O exemplo é o que mais conta. Eu já vi muitas vezes adolescentes que precisam mudar porque se encontram numa condição clínica desfavorável e o pai compra para ele, mas não partilha daquilo que é saudável. Então, quer dizer, puxa, meu pai não come o que é saudável, por que eu agora tenho que comer o que é saudável? Então, o exemplo dos pais é extremamente importante. As crianças aprendem muito mais por aquilo que elas veem do que por aquilo que elas ouvem. Então, se elas veem o pai falando, não pode tomar refrigerante, mas o pai toma refrigerante, ela vai imitar o exemplo do pai. Né? Uma coisa muito bacana que meu pai fazia, eu já contei isso aqui no Vida e Saúde, ele comprava, às vezes, o café da manhã sempre foi com muita fruta lá em casa, mas ele lia anteriormente o que cada alimento tinha, mais ou menos, ele falava, olha, a semente do mamão é bom para isso, a aveia faz isso com o seu corpo. Então, quando a gente come, e eu me lembro de muitas dicas que ele deu há anos atrás, e a gente come, e minha mãe também dava uma outra dica, o que é bom, a gente tem que fazer. Então, a gente acabava pegando gosto pela coisa certa, né? O que é certo a gente tem que fazer, pronto. Uma refeição educativa, né? Na verdade, era uma escola, né? Uma escola na mesa. Exatamente. Então, assim, eu acho interessante misturar informação, a gente lê, a gente tem muito material disponível hoje, é um clique, livros. Então, você se informar e não falar que simplesmente tem que comer. Tem que comer porque é bom para isso, para aquilo, vai deixar você melhor, você vai melhor nas provas, a cabeça vai pensar melhor. Então, interessante, uma dica válida, eu acho, a gente saber o que a gente está colocando para dentro, né? E aproveitando a nossa junta médica aqui, queria só fazer a pergunta da Laura Viviane. Um abraço, Laura, obrigado pela sua audiência aqui com a gente. Eu faço exercício, não exagero na alimentação, mas não consigo emagrecer. E aí, o que será que ela está fazendo de errado? Bom, em algumas coisas. Primeiro, o que ela está comendo? Às vezes ela não exagera, mas em alimentos que não fazem bem. Eu só como uma bolinha de sorvete, eu só tomo uma latinha de refrigerante, né? Eu como um pouquinho de arroz, mas é branco, Eu como um pouquinho só de arroz, mas é arrozinho branco, né? Então, o que ela está comendo? Não é só a quantidade, mas também a variedade, a qualidade dos alimentos, né? Que tipo de atividade física? Será que ela está fazendo o suficiente também, né? Será que ela está dormindo cedo? Porque dormir cedo também ajuda você a perder gordura, né? Em estudos mostram que quem dorme tarde, quando emagrece, perde mais músculos, né? Dormir antes das 10, né? Seria o caso. E um período de 7, 8 horas. Por que antes das 10, doutora? Por causa do nosso ciclo circadiano que a gente fala. A gente tem um ritmo de produção de hormônios no corpo. E esse ritmo ele é dado num período de 24 horas e tem a ver com o nascer e o pôr do sol. Então, se a gente vai dormir, por exemplo, muito tarde, depois das 10, a gente tem alguns hormônios com atividade diminuída. E aí que vai dificultar depois o processo de emagrecimento. Então, aquela máxima, meu estômago não sabe que horas são, não está certa. Não existe. Não. Olha, a gente olha pelos fenômenos da natureza, né? Você tem o pôr do sol e ali o seu organismo já começa a desacelerar. Você começa a acumular uma substância chamada melatonina. E aí essa melatonina, ela desencadeia o desaceleramento. Vocês entenderam isso? Isso é um trava-língua para mim. E aí você vai fazendo com que o seu organismo, então, diminua o seu ritmo, gaste menos calorias. Então, se eu como, independente do horário, corro um risco muito grande de que aquelas calorias ingeridas sirvam para formar depósito de gorduras, porque o meu gasto calórico é menor.
E aí você tem hormônios que são produzidos também em alta concentração quando se dorme tarde, no caso o cortisol. Essa é uma outra dica para essa pessoa que perguntou. Será que ela está jantando demais? Pois é. Comendo muito à noite e comendo muito tarde, muito próximo da hora do sono, Sim. né? Então, um café da manhã reforçado, um bom almoço e um jantar leve, ele vai ajudá-la também na perda de peso, né? Nós comemos para desempenhar uma atividade, né? E muita gente não faz essa pergunta. O que eu vou desempenhar de atividade após o meu jantar? Sim. Qual a minha necessidade calórica para o momento, né? De manhã as pessoas ficam sem comer quando tem o dia inteiro ainda pela frente. E à noite, quando não tem mais quase atividades para desempenhar, vão e aí querem repor Descontam aquelas cansaço calorias. na comida, né? E outra coisa importante é verificar se ela não está tomando algum tipo de anticoncepcional ou algum medicamento que ela esteja retendo líquido, alguma coisa assim. Okay. Existem medicamentos como antidepressivos ou corticoides ou os anticoncepcionais que fazem a pessoa também ganhar peso, né? Como existem doenças também que dificultam a perda, como o hipotiroidismo, né? Então, às vezes, ela tem que rever também essa questão médica. Procurar um endocrinologista mesmo. Às vezes, ela também tem um problema respiratório e toma um antihistamínico que pode abrir o apetite dela e ela come mais agora por impulso e não por necessidade. Então, então existem várias opções, várias. Né? Tem Quantas que checar informações, com um especialista, isso mesmo. Bom, mas eu acho que pelas informações que foram dadas aqui, ela já pode ter um norte para onde ela deve caminhar. Início, né, doutor Ricardo? Gente, nosso tempo infelizmente acabou, tem muita coisa para responder. Obrigada a você que mandou aqui sua questão, sua dúvida. E eu quero agradecer mais uma vez a parceria da Clínica Adventista com o programa Vida e Saúde, com a TV Novo Tempo e a participação e o desprendimento de vocês. Obrigada, viu, gente? Muito obrigado mesmo. São várias as perguntas que estão aqui ainda. A gente vai tentar responder no próximo bloco, porque o programa não acabou. Não. A gente volta daqui a pouco com a presença, inclusive, do Juninho e da Samela de volta. A gente vai, enfim, revelar quanto eles perderam, mas isso não é mais importante, a gente já percebeu aqui no programa. No próximo bloco também, a gente vai até as ruas, jornalismo da Novo Tempo foi até as ruas para saber como anda a saúde das pessoas ali, ó. Chamava as pessoas e via como é que estava. Como é que será que anda a sua? Daqui a pouquinho, no próximo bloco. Não sai daí que o Informa com Vida e Saúde já volta. Até já. Estamos de volta com o Informa, com Vida e Saúde. Olha, passou por aqui muita gente já, muitas dicas interessantes foram dadas. E eu quero agradecer a sua audiência, os seus comentários. Tem muita gente escrevendo pra gente. Não vai dar tempo de responder todas as perguntas, mas fique tranquilo, porque a gente já pediu aqui pro pessoal, os doutores que estavam aqui com a gente, para eles responderem depois no blog, no Facebook. Então fique tranquilo que a sua dúvida vai ser respondida. Eu quero só mandar um beijo para dona Cantalícia, lá de Bonito, para todo o pessoal de Bonito que está assistindo em Informa com Vida e Saúde. Também quero mandar um abração para dona Milka de Oliveira, lá em Belo Horizonte. Um abraço. Faz tempo que eu estou tentando mandar um abraço para a senhora. E tanta gente que está assistindo e está gostando do Informa com Vida e Saúde. É isso aí, é para ser gostoso mesmo, né, Wagner? É isso. Agora, esse é o bloco da balança, né? Juninho e a Samela vão subir a balança. Só que é o seguinte, eles vão subir daqui a pouquinho. Portanto, valendo a partir de agora no twitter.com/Vida e Saúde NT, coloca lá, Juninho, quantos quilos ele perdeu? Samela, quantos quilos ela perdeu? As pessoas que acertarem, a gente vai fazer um sorteio e está concorrendo a um DVD Salmos com o Daniel Lidick. Valendo a partir de agora, pode começar a twittar, nossa produção está acompanhando. Vamos ver se você vai acertar. Agora, Juninho e Samela, olha, o Rafael Alves, abraço, Rafael, obrigado pela sua participação aqui. Tem uma pergunta ótima para vocês. Ele manda um alô, parabeniza pela participação e quer saber qual foi a maior vantagem que vocês sentiram em participar desse quadro. O Juninho tem uma boa que não pode contar. Não, eu penso, o trabalho, o rendimento da cabeça, sim, para o trabalho. Eu que trabalho com muita criatividade, então eu senti bastante diferença, o raciocínio, porque como a gente falou naquele dia da entrevista, quando eu mexia com as coisas, às vezes, no final do dia, assim, na tarde, no finalzinho do dia, o cérebro já não raciocinava mais, já ficava meio travado. Agora está fluindo bem mais. Eu penso no exercício físico, que eu sempre gostei de esporte, eu estou bem melhor, estou correndo mais. Na vida espiritual, a leitura.
Ajuda na vida em geral, não é só um detalhe ou outro, né? E temperamento, Juninho, o que você acha? Está mais nervoso, está mais calmo? Não, por incrível que pareça. Na quinta-feira nós tivemos até um jogo contra aqui dos todos os funcionários do Novo Tempo, solteiros e casados, e de manhã antes de sair de casa pedir a Deus, Senhor, que eu não brigue dessa vez, que eu não arrume confusão de novo. E eu me controlei bem, foi só garra e determinação, não teve tapa, não teve... Que ótimo, né, Que ótimo, que ótimo, né, pastor? Nem em casa, provavelmente. Nem em casa, provavelmente. E aí, Samela? Acho que para mim o bem-estar como um todo, né? Mas principalmente no trabalho, como eu tenho uma rotina assim que é bem puxada, o tempo todo tem reunião, tem que ficar o tempo todo no escritório, para mim foi o final do dia, como eu me sinto no final do dia. Eu não estou acabada no final do dia. Eu ainda tenho disposição para chegar em casa, para estudar a Bíblia, para ler lição, para fazer minha meditação. Verdade, Samela, você sente isso fortemente. Antes, chegava o final do dia, dava 6 horas, 7 horas quando eu chegava em casa, às vezes até mais tarde que isso. Eu chegava em casa, eu queria dormir, ou assistir um pouco de televisão e dormir, mais nada. Hoje eu tenho disposição para ler, para estudar mais um pouco. Para mim, isso fez muita diferença. O resultado do bem-estar físico afeta a minha disposição para estudar a palavra de Deus também. Pastor, por que eles estão falando isso? O senhor que já tem mais experiência, acho que é o que tem mais experiência aqui de nós todos. Por que isso aconteceu com eles, pastor? Porque tudo em nosso corpo tem reações químico-físicas. Se comemos, bebemos e vivemos de maneira errada, não dormimos apropriadamente, então toda essa máquina vai trabalhar de forma a não produzir os melhores resultados, né? Quando eles fizeram essa mudança, eles estavam harmonizando a vida, a experiência da vida com as leis da vida, com as leis naturais que nós chamamos. E o primeiro beneficiado disso tudo é o cérebro. Então, o rendimento, ele se potencializa esse rendimento, essa percepção, né? Agora, a gente vê mais um ponto negativo para aquelas dietas que são temporárias, porque normalmente vai afetar, se tem uma relação químico-física, vai afetar, vai deixar a pessoa mais nervosa, irritada. Né, pastor? Eu acho que assim, que a gente tem que pensar no benefício como um todo, não só a perda de peso, não só um benefício estético. O grande problema hoje é da mídia, quer dizer, um dos grandes problemas está ligado à mídia de valorizar um aspecto. O físico. Então, é emagrecer, é ser bem magrinho, aquela coisa toda. A gente tem que pensar na qualidade de vida. Cada um tem um biotipo, tem uma herança, não é, familiar, tem uma herança biológica, tem herança de costumes, não é? Mas como você pode ter uma melhor qualidade de vida? Então, quando nós estamos discutindo aqui, falando dos 8 remédios de Deus, é para proporcionar essa qualidade de vida que eles encontraram. Experimentaram. Tem uma pergunta que chegou aqui, assim, olha, do Reinaldo Oliveira. Qual a melhor forma de se alimentar, de 3 em 3 horas ou de 5 em 5 horas? A alimentação que vocês fizeram foi essa de 5 em 5 horas, ou seja, 3 refeições no dia. Já era uma coisa comum para vocês ou foi uma mudança? Vocês tinham dúvida a respeito disso? Foi uma mudança total. Porque se eu comia errado, depois de 2 horas, se dava fome, eu comia novamente. E eu aprendi com a leitura que eu preciso dar um descanso para o estômago. Que, como o pastor acabou de falar, o cérebro é beneficiado por quê? Se o estômago está cansado, porque não deu as 4 horas para poder ele fazer a digestão e descansar, são 2 horas de digestão mais o tempo do descanso. Se não dá tempo de descansar, o que ele faz? Ele perde ajuda aos outros órgãos. Aí o cérebro vai lá ajudar numa coisa que não é função dele. Aí você fica lá no final da tarde, lá, todo assim, mole, sem disposição para fazer nada, porque o cérebro está trabalhando numa coisa que não é função dele. Para mim, eu tinha muita dificuldade especificamente com o café da manhã, que é, obviamente, a refeição mais importante, né? Eu tinha muita dificuldade. Pela correria, queria acordar um pouquinho mais tarde, e aí não queria gastar o tempo para preparar alguma coisa antes de sair para o trabalho. Então, só que o que eu descobri? A partir do momento que eu comecei a tomar o café da manhã certinho, e não simplesmente qualquer porcaria que a gente acha e pega ali na frente quando está na hora de sair, comecei a tomar o café da manhã certinho. Meu organismo se acostumou a almoçar certinho e na hora do jantar, eu não estou morrendo de fome, querendo comer tudo que passa pela minha frente. Já é uma refeição mais moderada. Então, acabou entrando no ritmo. Se a gente, até hoje mesmo, se um dia eu deixo de tomar café da manhã, eu sinto que na hora da janta o resultado já é diferente, porque eu vou querer comer mais, aí eu não durmo bem, e aí no outro dia vira um círculo vicioso, né? Muito legal. Mas o que os doutores falaram aqui, o que me ajudou muito em relação à fome à noite, né? Uma pessoa vivia perguntando no Facebook, como é que você não tem fome à noite? Porque eu como bem o dia inteiro, que eu como bem no café da manhã, o almoço eu complemento para o resto do dia, e à noite? À noite é um suco, é uma fruta. Por quê? Eu tenho as águas no intervalo, nos intervalos eu tomo muita água,
e eu faço exercício físico, que me corta a fome também. Agora, a saúde do Juninho e da Samia está um sucesso, você está acompanhando. Mas como será que anda a saúde das pessoas nas ruas? A Gabriela Frontini. Exatamente, foi às ruas para saber como é que anda a saúde das pessoas que estão por aí. Você tem se cuidado? Nós viemos aqui no centro de São José dos Campos, no interior de São Paulo, para saber se as pessoas têm cuidado da saúde. Para isso, nós trouxemos a técnica de enfermagem, Daniele Sigolin. Olá, tudo bem, Daniele? Tudo bem. Vamos verificar a pressão arterial das pessoas e fazer um teste de glicemia, é isso? Isso mesmo. Então vamos lá. Então, seu José Newton, como que anda a sua saúde? Esses dias passei mal. Eu vinha dirigindo no meu sítio e passei mal. Mas tem ido ao médico para verificar, não? Eu fui no médico, daí ele não caminhou para outro médico. Aí, agora que eu passei aqui, eu vi, eu falei, vou dar uma olhada para ver. Qualquer coisa eu vou no médico. Então vamos ver como é que tá, Daniele. Alta. 16/10. 300. 300? Aí, tem que passar no médico. Vou no médico. Pode ser porque o senhor tomou café logo agora, mas mesmo assim... Tem que procurar um especialista, então. Eu vou passar. Saindo daqui, eu vou passar no médico. Isso mesmo. Como anda a saúde da senhora? Mais ou menos, né? A senhora tem ido no médico nos últimos 6 meses? Quase. Fui, mas não deu o retorno dos exames. Vamos ver quanto que está a sua pressão arterial e o teste de glicemia? Pode ser. Então senta aqui, por favor. Quanto que está a pressão dela? Tá 18/11. Tá um pouquinho alta, um pouquinho elevada. Tem que se cuidar. E a glicemia? A glicemia tá 120, então ela tá no limite. Tá no limite entre, né? Mas é bom cuidar também um pouquinho da alimentação, fazer um exercício físico que ajuda bastante. O ideal é de 80 a 110, é o que a gente considera normal. O dela, como tá 120, então já é bom começar a se cuidar, diminuir um pouquinho o doce, caminhar, tomar bastante líquido, que aí ajuda bastante. Tá bom? Tá bom. A senhora tem ido no médico nos últimos 6 meses? Não. A senhora topa ver quanto que está a sua pressão agora e fazer um teste de glicemia aqui com a gente? Sim. Então vamos lá. A pressão como é que tá? A pressão tá boa, tá 13/9. Tá ótimo. E a glicemia também está boa, tá 107. Parabéns pra você. Muito obrigada. Como que anda a sua saúde? Não tá muito bem, não. Eu tomo remédio de pressão, tudo. Eu gostaria de medir. Você tem ido ao médico nos últimos 6 meses? Fui. Fui sim, tanto que eu tomo remédio. Então vamos ver como é que tá. Pode sentar aqui. Como é que tá a pressão dele, Dani? A pressão também está um pouquinho alta, 17/14. Tá alta, hein? Então. Mas hoje o senhor já tomou o remédio? Eu tomo todo dia, eu tenho que tomar. Eu sou hipertenso, né? Eu tenho que tomar. A glicose também tá alta? 37. Tá bem altinha. Tem. Complicado, né? Tem que se cuidar. É o que eu tô fazendo. É isso mesmo. É o que eu tô fazendo. E aí? 12/7. 12/7. A sua tá ótima. Pressão de menina. E como é que tá em geral a saúde do povo aqui? Olha, as pessoas aqui, no geral, a maioria delas que nós vimos estão com a pressão elevada, a glicose também elevada. Os hábitos de vida das pessoas estão muito ruins. Precisa melhorar demais. Precisa mudar, né, o hábito? Precisa mudar. A maioria que sentou aqui falou que é hipertenso, que já sabia, que toma medicação, mas mesmo assim não se cuida, né? Alimentação, não faz exercício, cigarro, bebida, então tudo isso influencia muito.
Bom, então todo mundo tem que fazer uma mudancinha aqui, ali. A gente não pode deixar para a última hora, não. Quanto antes puder fazer a mudança, melhor, porque vai sofrer menos. A coisa depois, não estava muito boa, não, hein? Pois é. E a gente estava aqui também pensando e sabendo aqui do Twitter, tem muita gente aí chutando. Tem gente que já acertou da Samela, tem gente que já acertou do Juninho. Ninguém acertou os dois ainda, até agora. E eu quero dar uma nova surpresa. Vão ser 2 brindes ao invés de 1. Pessoal bondoso desse programa, hein? É isso aí. Então, olha, um para quem acertar o do Juninho, outro para quem acertar o da Samela. Então, bom, então nós já temos. A gente vai fazer um sorteio então depois. Olha aqui, a diretora está falando que vai ter mais 3 brindes então. Um para quem acertar da Samela, um para quem acertar do Juninho e um para quem acertar os 2. É a chuva de CDs dos Salmos, Daniel Liddick. Aliás, Daniel Liddick, que daqui a pouco está no código aberto às 3, Jaqueline, é isso, né? É isso. Às 3 tem Daniel Liddick aqui no código aberto. Vamos conversar um pouquinho mais, Samela, Juninho, sobre... alguém mandou uma pergunta aqui, perguntando assim, como é que uma pessoa que tem baixa renda familiar consegue implementar esses hábitos de vida? Vocês que passaram pela mudança e o Juninho já disse que a conta do mercado está mais baixa. Qual que é a dica de ouro? Olha, eu não coloquei assim no papel exatamente para falar quantos por cento diminuiu. Mas, gente, olha o preço da carne hoje em dia. Comer carne não é tão barato assim também, não. A gente tem um mito de que tem que comprar quilos e quilos de castanha, e isso custa muito caro, e você vai no supermercado e vê lá, é muito caro mesmo, mas fruta, verdura, legume, isso é barato, não é caro. O arroz integral, por exemplo, que é um pouco mais caro, mas você sacia muito com muito menos, né? Então, eu acho que é só... Você acaba equilibrando. Se você olhar o preço de uma coisa e comparar com o preço de outra, que é muito caro, você pode até assustar. Mas, na média, você vai ver que tudo se equilibra. E a comida de intervalo também, as guloseimas, né? Isso faz muita diferença. E quem come muita porcaria, por exemplo, que nem eu, comia muito fora, porque você não quer fritar aquele monte de gordura em casa, pra dar aquele cheiro horrível dentro de casa. Todo mundo quer comer fora pra não ter o trabalho depois de limpar tudo. Que até pra limpar é ruim. Você acha que a pessoa pensa nisso, Juninho? Tipo, claro que pensa. Olha, eu não quero esse cheiro horrível na minha casa, mas vai lá e come o negócio horrível. Eu fazia muito isso. Eu não pensei nisso. Eu fazia direto. Olha, um outro aspecto em relação às castanhas, que são as mais caras, né? Geralmente não está tão acessível assim, e quando tem, é em pequenas porções. Mas você tem proteína de valores equivalentes, como no caso do amendoim e da soja. Então, se a pessoa tem baixa renda, ela não pode chegar a isso de imediato, não? Mas ela tem essa provisão. Os próprios feijões, todo tipo de feijão, 30% é proteína. Então Olha você pode, usando os feijões, usando o amendoim, usando a soja. Agora, tenha certeza, a economia que você vai fazer, a pessoa vai fazer de não gastar em remédios, daqui a pouco ela já vai tendo recurso para comprar aquilo que tem um preço maior. Muito bem colocado. Mas até o exemplo que o pastor usou da castanha, por exemplo, eu compro uma caixinha que vem castanha do Pará, eu como 2 por dia no café da manhã. E, se não me engano, está em volta de R$50 o quilo, por aí. Varia mas um eu pago R$10 naquilo e dura o mês inteiro. É que às vezes o pessoal quer comprar para comer igual salgadinho, né? Sentar na frente da televisão e comer. Não é isso. Tem uma dosezinha específica. Deixa eu falar de um vilão aqui, Juninho, porque a gente no começo estava falando sobre... bom, só deixa a diretora me dar um recado aqui. Antes de eu entrar nesse novo, quanto de castanha por dia, pastor? 2, como o Juninho falou? Se a pessoa é vegetariana, não usa nada de origem animal, ele pode comer até 7 castanhas numa refeição. Não usa manteiga, não usa queijo, não usa nada, Se ele né, não usa pastor? nada de origem animal, então ele pode comer até 7 castanhas. Mas se você usa, então já tem que fazer uma conta diferente. Aí tem que dar um equilíbrio. Juninho, você no começo do programa falou que comia muita carne e muito refrigerante. Inclusive a Brenda Riegel, acho que é assim que pronuncia. Tudo bem, Brenda? Obrigado pela sua pergunta. Quais os benefícios de quando a gente tira o refrigerante da nossa dieta? Você conseguiu sentir algum? Muito. Muito, principalmente na digestão. Após toda a refeição eu me sentia pesado. E eu, por comer muita carne, muita comida pesada, depois o refrigerante, ele servia para justamente dar uma limpada. Porque quem come um churrasco sem um refrigerante? Eu acho que ninguém come um churrasco e não toma um refrigerante. Então, você se sente pesado, se sente mal o resto do dia. Por exemplo, se um dia eu fosse comer fora daqui e comesse carne, o resto da tarde eu estava assim, com os olhos fechados, mole, mexendo no computador, sendo negligente com o meu trabalho.
E agora eu sinto que como eu tô super bem, deu 2 horas, eu começo a tomar líquido, tô ativo, tô para lá e para cá, minha vida mudou. É muito legal. Agora eu quero saber o seguinte, diretora, eles vão se pesar agora ou daqui a pouco? Daqui a pouco. A Samela tá querendo daqui a pouco. Quem vai se pesar primeiro? Eu acho, Juninho, que pelo andar da carruagem é você. É para agora já? Vai lá, vamos lá. E a gente já vai revelar, então, quem vai levar o CD Daniel Lidick para casa. Miguel, obrigado a todos que participaram. Miguel, por favor, dá o resultado pra gente aí, viu? Quem vai levar para casa o CD do Daniel Lidick que acertou o peso do Juninho, que é... DVD, isso. É DVD. Quanto ele perdeu? Não, quanto eu perdi? Quanto você perdeu? Eu perdi 17 quilos em 3 Uau. meses. 17 quilos em 3 meses. Samela. É o sonho de muita gente, né? Eu posso contar que eu tô com um sapato de salto. Isso, pode gente, tirar o sapato. Ó, eu quero deixar claro o seguinte, minha restrição em ir lá me pesar é porque mulher tem um problema de contar o peso pros outros. Você não concorda comigo, pastor? Mas você não precisa se preocupar, não. Agora, Samela, eu vou te defender, isso é raro, mas é o seguinte, as mulheres, quem não sabe, a Samela e eu... Rato, viu, gente? As mulheres têm uma dificuldade maior de perder peso, né, pastor? Tem toda uma questão hormonal, toda uma questão fisiológica diferente do homem. Então, Samela, vamos lá. Vamos lá. Eu vou olhar para ver. Poucas pessoas já se pesaram com esse sapato, hein, de salto alto. Bom, quantos quilos você perdeu, eu Samela? perdi 10 quilos. 10 quilos. Muita coisa. Mas deixa eu tentar lembrar, não lembro. Você tinha que perder 10 e você 10, não era? Sim. Então, cumpriu a meta e quase dobrou. Quase dobrou, gente. Superou. Eu acho que a gente começou esse desafio todo pensando muito na forma, né? O próprio nome diz, perder peso, e é o clamor de muita gente. E olha quantos benefícios eles conseguiram com essa mudança do estilo de vida. Eu acho que não dá pra regredir, né, gente? Não, de forma nenhuma. Sabe uma coisa que faltou a gente fazer? Parabéns. Obrigada. Parabéns, porque vocês foram grandes Realmente, heróis. Parabéns. Claro que contaram com toda essa leitura e todo esse apoio do programa e, acima de tudo isso... Desafio, mas né? olha, eu tenho que agradecer uma coisa também. Eu também quero. No Facebook, principalmente, que é onde acho que a gente teve o maior retorno, os comentários das pessoas que acompanharam com a gente no Facebook... Deu uma força. É que deu força. Teve vários momentos, principalmente como eu falei, da minha dificuldade com o exercício, que eu pensava, puxa vida, acho que eu vou parar na metade aqui a caminhada e vou voltar para casa. Mas com esses comentários do pessoal que estava acompanhando, eu me senti assim, tanto apoiada quanto em dívida com eles de chegar até o fim e fazer realmente o que a gente havia proposto. Quero agradecer o pessoal que acompanhou a gente pelo Facebook. E até hoje eu recebo mensagens de gente agradecendo e pedindo dica e que está fazendo também. Isso foi marcante para mim. Que bom, gente. Muita gente fez junto com a gente no Facebook, né? E muita gente contando que conseguiu perder bastante também. E para quem não fez ainda está no Facebook, pode fazer, dá tempo de acompanhar. Eu queria por favor, Juninho. Eu queria fazer um agradecimento especial. Primeiro, a honra e glória é toda de Deus, porque se o nosso corpo é o templo do Espírito, nós estamos fazendo isso para louvá-lo de uma forma melhor. E o segundo, eu queria agradecer a Celinha Grace, que é a nossa produtora, que me convenceu a participar desse programa. Ela foi usada por Deus para me colocar nessa situação e hoje eu agradeço por estar diferente. Que bom. Ai, como eu queria ter mais tempo de conversar mais. Tem tanta gente mandando beijo, mandando abraço, mandando dúvidas aqui, né, Wagner? Mas, resultado do Twitter, então pesou, já saiu o resultado. É @EllenHMFaria, é a Ellen Morata Faria, 10 quilos e o Juninho 17. Samela 10, Juninho 17. Ganhou DVD Salmos. E a Rebeca ganhou? Não. Michael Gabriel. Sim. Ganhou porque acertou da Samela, 10 quilos. E o Erison Wagner, quase xará, acertou do Juninho, 17 quilos. Então, são os 3 que vão levar para casa o DVD Salmos. Bom, agora eu acho que a gente precisa de uma mensagem. A gente está caminhando agora para o final do Informa com Vida e Saúde. Eu queria pedir para o pastor Cidianil deixar uma mensagem para o telespectador, para quem está tentando, se esforçando para realmente mudar de vida, pastor. É interessante, a gente ouve todos esses comentários, essas participações, não é? Inclusive das pessoas lá na rua que foram abordadas. Nós temos esse livro, que carinhosamente chamamos de Bíblia, não é? As Escrituras Sagradas, e temos ali a palavra do nosso Criador. E desde as primeiras páginas das Escrituras, a principal palavra desse Criador é que somos pessoas abençoadas. E é interessante que quando vamos ver
o ambiente onde esta pessoa criada foi colocada no mundo era um ambiente onde estavam os 8 remédios de Deus. A luz solar, a motivação para a atividade física, o melhor alimento estava lá disponível. Enfim, todos aqueles elementos estavam no natural da vida. Ao a gente vir para a cidade e estar em cidade, nós já estamos num ambiente que não tem as mesmas vantagens e nos coloca nas melhores condições. Então, nós vivemos hoje em condições inadequadas, inapropriadas, principalmente aqueles que vivem na cidade, que estimula ou que favorece o sedentarismo, o uso da alimentação industrializada. E tudo isso contribui para tirar a nossa energia, tirar a nossa vitalidade, nossa disposição. E aquilo que o nosso Criador colocou, você é uma pessoa abençoada, isso está conectado com condições de vida, as melhores condições que o Criador tem nos colocado. Então, quando você abre as Escrituras e começa a ler ali as descrições, as palavras, as orientações dadas através dos profetas, é para a nossa melhor vida, para termos essa melhor qualidade de vida. E as principais orientações são aquelas que Jesus nos dá. E você vai se lembrar que logo no comecinho do Novo Testamento, ali no Evangelho de São Mateus, está registrado o Sermão da Montanha. E ali encontramos o principal mandamento de Jesus para a nossa vida, de ser feliz. E nós encontramos toda a orientação básica para sermos pessoas felizes. E sermos felizes com a nossa herança, com as nossas atividades, com o trabalho que nós temos, não é? Mas não fazer como aquele mundo que nos cerca estabelece para nós, mas fazer com base nas orientações, nas declarações que ali estão. Você vai, ao ler esta palavra, ali em São Mateus capítulo 5, 6 e 7, estão os princípios básicos de ser feliz. Vocês lembram que o Juninho, quando estava dando o testemunho dele, falando que uma das principais coisas que ele encontrou foi ter um espírito mais calmo, mais tranquilo, não é? E essa é uma das características das pessoas felizes, não é? Uma pessoa com um espírito de pacificação, com um espírito de misericórdia, com um espírito de mansidão. Está tudo lá em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa experiência religiosa, da nossa experiência espiritual. E nós só vamos ser felizes se estivermos bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. A felicidade, não, o estar feliz, não depende das coisas que estão à nossa volta, daquilo que comemos, que bebemos, do tipo de carro que nós andamos, do tipo de casa que nós temos. A pessoa pode ter o melhor dos bens deste mundo, mas não ser feliz. Mas as Escrituras nos ensinam que o ser feliz está em alcançar esta semelhança com o nosso Criador. Nós somos criados com um propósito, não é? Viver bem, viver contente, viver em harmonia. E tudo que nós estamos conversando aqui contribui para viver em harmonia, não é? Para vivermos bem na nossa família. Assim, exaltamos o Criador que nos dá uma abundância de instrução, de orientação através de suas revelações e que nos mostra o melhor caminho. Se hoje estamos comendo errado, voltemos para a orientação profética e nós vamos encontrar o melhor caminho aí. Se hoje estamos vivendo uma vida dispersa, desatenta para o mundo espiritual, nós podemos voltar à oração, à comunhão, à inspiração de Deus para nossas vidas. Que bom. Amém, pastor. Amém. Obrigada. Bom, gente, olha, você percebe que todos nós aqui, cada profissional que passa aqui pelo Vida e Saúde, cada pessoa de alguma maneira envolvida aqui com o programa e com o programa Informe em especial, nós também estamos numa torcida por você, para que você também consiga mudar de vida. A gente não só torce, a gente ora por você, a gente não conhece todas as pessoas, muitas pessoas entram em contato, a gente consegue orar especificamente pelo seu caso. Mas se você faz um esforço, Deus vai abençoar o seu esforço. Então eu quero deixar um abraço de toda a equipe Novo Tempo
Quero agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, todo mundo que fez o programa acontecer, né, Wagner? É verdade. Agradecer a todos os profissionais da Clínica Adventista Vida Natural por toda a parceria com o Vida Saúde e por estar com a gente aqui hoje. Agradecer ao Departamento de Jornalismo aqui da emissora, porque foi parte muito ativa desse programa. Essencial. Agradecer a Samela, ao Juninho. Muito obrigado pela participação. Agradecer a você que participa com a gente do programa Vida Saúde. Um grande abraço e até o próximo. Até mais, gente.